Oi, aqui é a Maíra e hoje eu vou falar quais foram as minhas impressões da adaptação do livro O Cemitério, do Stephen King. Antes de a gente começar a falar sobre a adaptação, eu queria fazer alguns disclaimers aqui. O primeiro deles é que O Cemitério, ou O Cemitério Maldito, é um dos meus livros favoritos do Stephen King. Tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui linkado, é sem spoilers, eu falo um pouco sobre as minhas impressões, como foi a minha experiência de leitura. E pra mim, esse é o livro mais assustador do Stephen King que eu já li. Então aí, dos 30 e poucos livros dele que eu já li, pra mim esse é o que mais me deixou assustada. Pode não ser pra você, claro, cada pessoa é assustada, né, por uma coisa diferente, mas pra mim esse foi o primeiro livro que realmente me deu arrepios de verdade. Isso porque o que me assusta são situações sinistras. Não é o gore, não é um monte de gente morrendo, não é situação grotesca, é a possibilidade de coisas terríveis acontecerem. Quando a gente fala de filme, pra mim sim, o filme se apoia muito no jumpscare, né, naquela coisa de tipo, sem música, uma situação tensa e uma coisa pular na sua cara, e aí você vai dar um pulo na cadeira e vai se assustar. Isso pra mim, em algum momento, acaba se tornando meio previsível e eu também não me assusto tanto assim. É bom lembrar também que eu não sou uma pessoa que gosta de filme de terror, eu não assisto porque eu tenho medo, eu não gosto de sentir medo, eu só assisto os filmes do Stephen King porque eu li os livros, então eu sei o que esperar, então eu já vou, tipo, numa situação mais confortável em que o que eu tô vendo não vai sair muito do que eu já conheço, então eu consigo assistir um pouco mais tranquila. Outra coisa que eu acho relevante falar aqui, porque vai junto com os meus argumentos pra falar sobre o filme, é que eu assisti a versão de 89, né, o Pet Sematary, e eu gostei. É um filme muito tosco, assim, em relação a efeitos e tudo mais. Ele não é uma adaptação perfeita, ele vai às vezes pra uma coisa meio ridícula, mas ainda assim eu senti medo assistindo. E a última coisa é que quando a gente fala de adaptação, eu acho super válido que o filme faça coisas diferentes, né? E principalmente quando já existe uma outra adaptação mais antiga, né? Só que é claro, quando você faz certas mudanças, essas mudanças têm um efeito borboleta no roteiro, que às vezes podem ter consequências catastróficas, visto Game of Thrones. Mas voltando aqui para o filme de 2019, ele também se chama Cemitério Maldito, e ele é estrelado pelo Jason Clarke, que é o Louis, a Amy Seymour é a Rachel, né, a esposa dele, e o Judd é interpretado pelo John Lithgow. E bom, o início do filme ele segue bem a narrativa tradicional, tanto do primeiro filme quanto do livro, que é essa família que está se mudando para uma cidade nova. Eles fazem amizade com o vizinho da casa da frente. Nesse caso, o vizinho da frente é viúvo, diferente do livro, que ainda tem uma esposa que ainda tá viva, mas tudo bem, isso acaba não fazendo nenhuma diferença. E bom, quando eles estão explorando a casa, o terreno, a filha do Luz descobre um cemitério de animais atrás da casa deles. E ela acaba ficando meio noiada de que o gato dela, o Churchill, vai morrer também. Então o livro, em geral, ele fala muito sobre aceitar a morte. Eu acho que todos os personagens ali, tirando, claro, o bebê, né, o Gage, lidam com uma forma diferente de aceitar a morte. Então, a Ellie, né, que é a menina, ela morre de medo que o gato morra, e isso faz com que ela tenha meio que crises, pesadelos. E a mãe, que tem um histórico muito difícil, que depois eu vou falar aqui sobre a morte também, não consegue lidar com isso. E a gente vê como o Louis, que a princípio é um médico super racional, ele tá acostumado a lidar com morte o tempo inteiro, como ele também tem dificuldade de lidar com isso. Então, se você não viu o filme nem leu o livro, eu vou começar agora a falar sobre spoilers, porque não tem como eu falar a minha opinião sobre o filme sem falar o que eles fizeram, enfim, o que eles mudaram, sem comentar realmente o que acontece. Então eu acho que depois da morte do gato, né, primeiro spoiler, o gato morre, que é a primeira coisa que acontece realmente de importante na história, esse filme começa lentamente ladeira abaixo. Bom, o que acontece no livro é que o Judd, ele leva o Louis pra conhecer esse outro cemitério, que é um cemitério mágico, e as coisas que são enterradas lá voltam à vida. Só que o Judd, do livro, ele tá mais preocupado em, tipo, pô, ele tem um amigo novo ali, né, ele vê como a criança é muito ligada ao animalzinho, então ele vai, tipo, dar uma força, mas ele fala, cara, isso não resolve o problema. E o Louis falou, tá bom, vamos lá fazer esse negócio aí. Só que no filme
é meio estranho porque parece que o Judd, ele tem alguma relação com esse cemitério, como se tipo, ele não conseguisse fugir à atração, sei lá, holística que existe desse cemitério e tal. Então, tipo, ele meio que faz aquilo porque ele tem que fazer por alguma razão. Só que, ok, isso poderia ser uma justificativa interessante, só que ele não leva a nada, meio que é só isso mesmo. Ele não são os espíritos, não tem nada. Bom, e a gente chega na parte do filme em que os roteiristas pensaram: uau, somos gênios. O acidente com o caminhão, que no livro acaba, e no primeiro filme também acaba matando o Gage, né, o bebezinho. Nesse filme ele mata a Ellie, né, a filha pré-adolescente do Louis e da Rachel. E eu admito que quando eu vi, assim, eu falei, ok, interessante, vamos ver como que eles fazem isso, né, como que eles abordam isso. E a resposta é não muito bem. Isso porque, diferente do Gage, que, né, é um bebezinho, ele mal sabe falar, a Ellie é uma pré-adolescente com vontades próprias, com uma personalidade desenvolvida. Então isso cria uma série de novos problemas na narrativa, porque a forma como você lida com um bebê zumbi ressuscitado é diferente, né, de uma garota pré-adolescente. Então com isso acabou criando situações no filme em que o Louis tem conversas com a Ellie zumbi morta, ressuscitada, possuída, e ele tenta justificar um pouco por que a pessoa volta desse jeito, e aí tem uma cena dela dançando balé. Então, ao invés de ficar com medo, eu comecei a rir. Eu tenho quase certeza que essa não era a intenção. E eu acho que os roteiristas também ficaram muito investidos nesse negócio de igual, porém diferente. Então tinha cenas que eram exatamente iguaizinhas ao filme antigo, e aí tinha uma coisinha diferente ali, olha só a atualização, sabe? E aí, uma hora isso fica meio cansativo, sabe? Outra coisa é que eles fizeram um auê imenso sobre o passado da Rachel, né? A mãe. Ela tinha uma irmã doente, então realmente todo esse passado dela, as imagens são bem sinistras, assim, no livro mesmo, você fica, nossa, que bizarro. Só que eles se apoiaram muito nisso, no agora, né? Na situação que tá acontecendo ali, só que isso não tem conexão nenhuma com o tal do cemitério, com esses zumbis que estão voltando, zumbis não, sei lá, mortos-vivos ou pessoas ressuscitadas, como você preferir. Essa situação só existe na história pra gente entender a personagem da Rachel, do trauma que ela passou e por que ela tem tanta dificuldade de lidar com a morte, de conversar com a filha sobre a morte. Então fica muito sem noção eles darem tanta ênfase pra isso, e é só pra criar uma situação de susto, porque é uma situação grotesca, bizarra, e aí eles ficam trazendo isso à tona toda hora, tipo, uau, olha que sinistro, olha que aterrorizante, mas tipo, não faz sentido com nada. E tem coisa assim que eu entendo que não dá pra colocar tudo no filme, né? Sempre falo sobre isso. Como adaptação nem sempre você vai fazer, obviamente, tudo que tá escrito no livro e tudo bem. Mas tem coisas que ou você faz direito ou melhor nem fazer. E uma delas é o Judd, ele dá um pouco de contextualização pro Louis sobre o tal do cemitério. É um aviso, né? Que pessoas que passaram da conta e enterraram lá o que não deveriam. Então tem história do touro premiado, do garoto que voltou dentro do caixão na guerra. Então é um bom foreshadowing aí de o que vai acontecer na frente. E nessa história, eles resumiram isso ao método Crepúsculo, que é só mostrar o Louis ali pesquisando no Google. E aí eu acho que no momento que eles realmente chutaram o balde, eles pensaram assim: você é zumbi, você também, você, todo mundo é zumbi. Aí teve a mãe e a filha ressuscitadas, possuídas, se juntando pra matar o Louis. Uau, que bosta. E isso acabou tirando, acho que uma das coisas mais interessantes dessa história, né, uma reviravolta mais arrepiante pra mim, que é mostrar que o próprio Louis é incapaz de lidar com a morte, né? Ele passa por todas aquelas coisas horrendas, que no caso é ele transformando o filho dele num monstro assassino, que vai matar a mulher dele e que é horrível, e ainda assim ele escolhe fazer aquilo tudo de novo. Isso pra mim é de arrepiar. E o filme tirou essa escolha dele. Virou tipo, matamos, morre você também, vamos enterrar você, e agora você, olha só. Isso me é assustador. Pra mim teve mais, é claro, alguns detalhes que são menos importantes e que acho que não vale ficar ressaltando aqui, mas acho que ficou claro aqui que eu, né, fiquei um pouco decepcionada. Eu admito que eu tava realmente gostando até chegar ali na metade, até eles resolverem ser criativos, mas pelo menos eu dei umas boas risadas. Diferente do filme de 89, que eu achei um tosco bom, o filme de 2019 é só uma piada ruim. Então bom, gente, foi isso. Essa foi a minha opinião sobre o filme desse ano, essa adaptação
de O Cemitério Maldito. Eu fiz um vídeo falando minhas expectativas sobre a segunda parte de It, eu vou deixar linkado aqui também. E eu botei nos meus destaques, nos meus stories lá no Instagram, o que eu achei depois de ver o filme, enfim, todas as minhas opiniões. Eu acabei também não falando tudo, eu nem falei spoilers, inclusive, então se você não quer ver spoilers, pode ver, porque eu não queria que ficasse muito longo também. Mas já adianto que aparentemente tá difícil as adaptações de Stephen King esse ano. Mas temos ainda Doutor Sono e também A Dança da Morte pra vir aí. Então eu provavelmente vou fazer vídeo falando das minhas expectativas aí pra Doutor Sono. Já saiu o primeiro trailer, vamos ver aí. E se você viu o filme e leu o livro, me conta aí nos comentários o que você achou. Se você só viu o filme, não gostou, perdeu a vontade de ler o livro, eu sugiro que você dê uma chance pro livro, porque o livro é muito bom. E é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Um bom leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!